honorato e caninana. E caninani honorato. E a honorato tem escutar os tambores e ver a capoeira. Messias, com você. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Messias, eu sou estudante também do programa, né? Esse é o meu primeiro seminário, estou muito feliz, né? E a pessoa que cuida do meu URI aqui dentro é a Isabel, né? E fui convidado para fazer parte dessa mesa-roda, né? E aí foi legal porque eu tive autonomia também, liberdade de convidar alguns amigos, né, que também são mestres do fazer, a própria cultura viva, né? E a gente faz muita coisa juntos. E é isso. Estou aqui e a ideia é que a gente faça essa troca de saberes, né? A gente vai tocando, a gente joga para lá, ginga para cá, alguém compra o jogo, vem, né? E aí a gente vai fazendo essa interação, tá? Gratidão. Vou passar aqui para minha amiga. Eu acho que a gente vai passando o microfone, aí cada um se apresenta. Boa tarde, gente. Ai, vou ficar em pé também. Só para vocês repararem que a gente não combinou, mas está na mesma paleta de cores. É muita harmonia, né? Muitos anos junto. Eu sou Renata Giovana, sou mestra de capoeira também, mestra Renatinha, do Grupo Senzala, do trabalho do mestre Peixinho, que é um orgulho, uma honra ter feito parte. Peixinho já não está mais entre nós, né? Está em das invisibilidades presentes aqui. Eu sou pesquisadora do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ, defendi meu mestrado recentemente, desenvolvendo o que eu entendi que era o conceito de volta ao mundo. E aí achei bastante interessante a ideia de epistemologias da roda, circularidade. Espero poder compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando com vocês. E coordeno um núcleo de pesquisa, estão todos convidados. É um projeto de extensão que acontece no IFIX, no Largo do São Francisco, que é fruto dessa minha pesquisa de mestrado, que é o núcleo de pesquisas em filosofias do corpo. A gente trabalha com capoeira e dança afro-referenciada para entender a produção filosófica a partir do movimento. Estão todos convidados, depois eu dou horário, dia, local. Vou passar aqui para o meu amigo, professor Buda, que eu tenho certeza que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu. Bom, boa tarde, gente. Obrigado, mestra. Licença, mestre, para poder falar aqui. Eu sou o Buda, né, favelado, cria da Maré, aqui do ladinho. Né, cresci tendo fundão como meu quintal aqui de domingo. Vim aqui para correr, jogar bola. Pulei muito no Catalão, na praia do Catalão aqui atrás. Encontrava baiacu lá, os peixes, pescava ali. Era muito, muito divertido. Né? E vim para essa universidade aqui fazer educação física há alguns anos atrás, mais de 10 anos já. Passa muito rápido o tempo, né? Mas eu sou jovem ainda. Sou aluno do mestre Tony Vargas, que está aqui, meu mestre. Na capoeira, já estou na capoeira há mais de 20 anos, aprendendo como aluno, ensinando e aprendendo essa dinâmica aí. Né? Faço mestrado em educação na UFRJ, no programa de pós-graduação em educação, o orientador é o professor Amilcar. Né? A gente estuda a educação antirracista a partir do corpo. É basicamente isso que eu tenho construído aí nesses últimos meses, últimos anos. Fui para o Big Brother, voltei e estou de novo já de frente para o computador lá, produzindo pesquisa, indo para as rodas. Né? E é muito legal o Messias falar aqui sobre que é uma roda-mesa, uma mesa-roda, porque quando a gente chega na universidade, a gente chega justamente rasurando, né? Uma vez o professor Luiz Rufino falou para mim que, cara, é muito difícil você superar o racismo. Ele falou assim, cara, eu não acredito que a gente vai conseguir superar o racismo na nossa geração. Mas ele disse que a gente vai conseguir debochar dele. E a gente debocha sim. Né? Enquanto ele for o tom, que ele seja o tom desafinado. Vamos brincar, vamos rasurar. Então a gente está nessa mesa que é uma roda, e nessa roda que também é uma mesa. Vamos fazer com que a estrutura da universidade se confunda mesmo com os nossos corpos e com o nosso saber chegando. É isso, obrigado. Boa tarde. Eu sou Tony Vargas.
conhecido na capoeira como mestre Tony Vargas, que é uma honra muito grande, é o título que mais me honra, até porque é um título que está sendo construído ao longo dos últimos 56 anos, né, de capoeira, na capoeira. Tenho hoje 66 anos, então é quase impossível ter lembranças antes da capoeira. As lembranças são muito poucas, né? Eu acho que eu começo a me sentir vivo e sentir a vida real a partir da capoeira. Mas isso é uma outra história para a gente contando talvez um pouquinho mais tarde. Hoje em dia, bom, me formei aqui também, no Fundão, eu fiz educação física aqui na escola, fiz uma pós-graduação em dança, que para mim foi um momento muito especial no departamento de dança, com a grande mestra Helenita, uma pessoa que me ajudou muito, me mostrou, peço até isso, uma salva de palmas. Eu fui um menino muito pobre, né? E um dia eu parei em Paris, em frente a uma estátua, quem estava me levando era capoeira, claro, em frente a uma estátua de Rodin, e eu vi a estátua dançar, né? Eu comecei a chorar. E nesse momento eu tive que falar bem alto, obrigado, professora Helenita, porque eu não tinha isso na minha vivência. Foi ela que me disse que uma estátua podia dançar, né, mesmo sendo de mármore. Então, para mim, a professora Helenita tem um lugar muito especial. Mas eu estou fazendo mestrado agora em educação, né, num programa da UERJ. Eu chamo de UERJ da Baixada, né, mas é FEBERJ, quer dizer, é um espaço muito legal, que recebe pessoas da periferia, para falar uma fala da periferia. O orientador é o Luiz Rufino, e eu tenho uma grande honra de estar com ele aí, vasculhando esse espaço. Depois de mais de 40 anos de formado, aos 66 anos, eu resolvi fazer um mestrado. E na entrevista ele me perguntou, por que o senhor, que é uma pessoa que já tem um nome na capoeira, no mundo todo, construído, tem interesse em fazer um mestrado? Responda sinceramente. Eu falei, é muito fácil ser sincero, porque eu só tenho um motivo, aprender. Eu estou aqui também, tá, gente? Obrigado. Não, quem vai conduzir é o mestre Messias. Quem vai conduzir é você. Eu queria falar uma coisa para vocês. São mestre Tony Vargas, mestra Renatinha, mestre Messias e professor Buda. São 3 pessoas da capoeira e são 3 acadêmicos. E a gente está aqui num espaço que é um painel temático, porque a gente quer misturar todas essas coisas, a gente quer aprender com eles uma outra linguagem. A gente quer ouvir os tambores, quer ouvir o berimbau e quer aprender um outro jeito, saberes. Então, esse momento aqui é um momento de trânsito, de mistura. Nossa, vocês não fazem ideia como eu estou feliz de ter vocês aqui hoje. Acho que esse momento é um momento único. Quero agradecer. Então, eu proponho que a gente abra a roda, né, mestre? Com uma música, com... Tá. Ah, tá. Gente, presta aqui rapidinho. Não, vou deixar para o mestre falar, né, que é um trabalho que ele produziu, antes da gente começar com a música. Eu acho que o senhor pode falar agora e no final a gente dá outro salve. Não, gente, eu trabalhei diretamente, né, hoje em dia não, mas eu trabalhei diretamente com criança durante muitos anos, né? Muitos anos, muitos. Seu filhote que era pequenininho. E eu tenho encontrado essas pessoas, né? Tá lá a criança brincando. No outro dia tem umas crianças, eu estou brincando assim, e tá a mãe lá, disse, olha, tio Tony, eu falei, tio Tony, mãe? Ela falou, é porque há 30 e poucos anos atrás. Mas o que eu acho muito legal dentro disso tudo é que a gente está falando de saberes circulares, de saberes que vêm de uma outra ordem, né? E aí acontece uma coisa deliciosa, que eu fico pensando, né? Um dia, um professor brigou comigo aqui na universidade,
porque ele cismou que eu tinha que saber qual era o peso da bola de basquete. Eu falei, eu não estou interessado nisso, eu quero saber como é que o basquete pode ajudar a minha criança a se desenvolver. Eu não quero saber o peso dessa bola, porque isso tem na regra, eu não vou precisar disso para nada. Ele ficou muito bravo comigo por causa disso, né? E eu fiquei pensando, quem é que lembra a altura da montanha não sei o quê, a profundidade do rio não sei o quê, que você nunca foi, né? Mas tem coisas que a gente não esquece nunca. Não tem como esquecer. Então, essas pessoas, às vezes, que foram minhas alunas há 30 anos, 40 anos atrás, lembram da música. E aí eu preciso contar para vocês, antes de falar disso aqui, uma historinha rápida. A gente estava fazendo uma homenagem às avós numa creche. Era o dia da vovó. Eu me arrumei todo, né? Peguei meu violão, o mais bacana, e, junto com as crianças, nos preparamos para cantar modinhas com as vovós. E, de repente, eu cantei: o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido. E a rosa todo mundo conhece, né? O cravo ficou doente, a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Acabou, uma senhorinha levantou a mão e disse: olha, desculpa, tá, professor? Não era nem para estar aqui, porque eu não sou vó, eu sou bisa, né? A festa é para as vovós, mas eu sou bisa. Eu falei, mas bisa pode, bisa é vó pra caramba. Tudo bem. Ela falou, mas é que o senhor esqueceu um pedacinho. Eu falei, esqueci um pedacinho? É, um pedacinho da música. Eu falei, não esqueci, eu realmente não sei de um outro pedacinho. E ela veio com essa pérola: desanda a roda, eu quero te dar um tiro, com uma pistola de prata e uma bala de suspiro. Ela me ensinou na hora, a bisa. Eu, na hora, coloquei e cantei de novo, ensinando para as crianças. E quando acabou, ela veio com os olhos cheios de água, de lágrimas, e falou para mim: muito obrigado, você é muito gentil, tá? De ter colocado a partezinha que eu lembrei para você. Sabe de uma coisa? Quando você cantou com as crianças, eu lembrei do cheiro do lugar onde eu brincava. E eu, como educador, naquela época, fiquei pensando, que momento de educação é esse que anos e anos depois, porque era uma bisa com mais de 90 anos, se lembrou do cheiro do lugar onde brincava, né? É um saber, é um contato com o objeto de saber que é tão profundo, é tão orgânico, é tão visceral, que é impossível você algum dia esquecer, né? São coisas que não se esquecem. Então, quando o povo preto estava dentro de um navio negreiro para vir para cá, a ordem era: esquece. Esquece. Esquece quem você é, de onde você veio, esquece quem era teu parceiro, esquece tua fé, tua cultura, esquece. Só que o corpo não esqueceu, só que tem coisas que foram aprendidas de uma forma tão orgânica que não esquece. Realmente, eu não consegui nem aprender para esquecer o peso da bola de basquete. Eu sou viola. Vai para tabaco? Não, eu sou médio altura. Aí o mestre vai cantar: eu sou poeta, tocador e cantador. Então, eu vou cantar essa canção, tá, gente? Porque eu tenho uma história muito forte. Se houver oportunidade, depois eu falo sobre essa história. Mas, de qualquer maneira, ela foi feita num momento em que era um grito
muito, como eu disse, já usei essa palavra, então vou voltar a ela, muito visceral e que numa criançada, princesa Isabel, que nos livrou do cativeiro, né? Acreditando que a gente tinha sido salvo, liberto por aquela princesa europeia, que num ato de imensa bondade assinou aquela lei de ouro. Foi bonita a bela história. Foi bonita a bela história essa. Perfeita abolição. Essa boazinha. Foi escravidão. Eu tô cansado de conversa. Tô cansado de ilusão. Abolição se fez, cansei, nunca desse país. O meu professor foi mudar, cansado de ser feliz. Abolição se fez, mas não se fazer agora. A verdade da favela, que não podem tirar na escola. Hoje Isabel chegou a hora, já tava tanta maldade. Precisaram nós o quanto custa a liberdade. E quando vi nosso enredo, esse herói lá em Palmares. E pra cultura dele povo, a liberdade verdadeira. Essa caiu até numa prova de Enem, mestre, lembra? Já tem sido usado, eu acho que isso não dá nem tem que falar do Enem, mas tem sido usado aí muito em livros didáticos, tem sido usado em livros didáticos e tudo mais, e hoje em dia a gente já está podendo recontar um pouquinho essa história, ou contar de uma outra forma, né? Em diversos lugares. Mas, infelizmente, ainda são lugares que continuam ainda sendo um pouco alternativos, porque no dia a dia ainda não é assim. Essa história, né? Tem uma lei, né? E tudo mais, mas entre ter a lei e ter a vontade de fazê-la cumprir, ter o conhecimento para que isso realmente aconteça, tem aí espaços ainda muito grandes a serem percorridos, né? Tem muitos espaços a serem preenchidos. Mas a gente estava lá, a cultura popular estava lá, quer dizer, o berimbau estava lá tocando e falando isso. Isso aí. Vou passando aqui, tá, Messias? E a gente vai batendo bola aqui, melhor. Olha, foi lindo. Eu queria dizer que esse programa é um programa de História das Ciências e Epistemologia.
E aí, na música, você compreende por que o nosso programa tem que respirar arte e cultura popular. Você vê que tem um desensinamento, a gente desaprende a construir os universais e pisa de novo no chão. Eu acho que foi isso que ele cantou agora. Renatinha, minha professora, ela faz isso toda segunda-feira na aula. Eu tenho o maior prazer de ser aluno de Buda, de Renatinha, do Mestre Messias. Mestra Renatinha. É isso. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha a tarefa doce e agradável de trazer uma perspectiva filosófica das epistemologias da roda. Eu me preparei, né? Eu sou professora da educação básica, sou formada em educação física aqui também na escola e sou servidora da educação municipal estadual. Então, como boa professora, eu nem preciso dizer que a minha idade me faz esquecer muito, então eu botei as coisas no papel. Eu fiquei pensando assim, né? Epistemologias da roda, né? Pensar a natureza dos saberes da roda. Foi onde eu me vi, né? A natureza dos saberes. Eu fui pesquisar. Eu já advirto a todos que, como filósofa, eu não vou responder, eu vou deixar perguntas, né? A filosofia, por excelência, não vai responder quase nada. Para a filosofia, o que seria epistemologia? Apareceu até em grego quando eu pesquisei. É estudo da natureza, estudo das condições, características e alcance do conhecimento. Gnosiologia, teoria do conhecimento. Foi no dicionário. Aí eu disse assim, qual a natureza da roda? A natureza da roda, a roda de capoeira. E eu fiquei na palavra circularidade, que a circularidade é uma palavra que eu usei muito para pensar a conceituação de volta ao mundo. E aí eu fui procurar alguns mestres, né? Fui procurar o Nego Bispo, que para mim é um filósofo incrível, já está fazendo uma falta imensa. E lembrei do Nego Bispo falando de começo, meio e começo, onde ele diz que quando a geração avó encontra com a geração neta, que acontecem as confluências, os aprendizados. É uma geração que está partindo e uma geração que está chegando. Isso não tem fim, isso é uma circularidade, isso é roda, isso é saber produzido pela roda. Quando ele até fala de confluência e transfluência, os rios que se encontram, confluem e se transformam em uma terceira coisa, um terceiro incluído, ele está falando de circularidade. Eu só peguei cientistas famosos, tá? Pessoas da mais alta relevância para a minha vida. O Baba Onan, o Satumise Adissá, ele é um babalaô e um babalorixá, que eu converso muito com ele, gosto muito de ouvi-lo. Ele dá aula de Yorubá, é um projeto de extensão também lá do IFIX, ele é professor de Yorubá. Ele diz que a mesma porta que a gente entra na vida para a filosofia Yorubá é a porta de saída. Então, é uma porta circular. A pessoa morre para o mundo, para o que a gente chama no candomblé de Aie, e nasce num outro mundo das invisibilidades. Mas a entrada para a vida é na mesma porta. E aí ele diz uma coisa que eu gosto muito, de que nós somos um propósito de todas as existências anteriores a nós e que nos habitam. Então, é como se a minha presença aqui, a presença do Mestre Tony, do Buda, de cada um de nós, exemplificasse as nossas ancestralidades. Se hoje eu estou aqui presente, eu carrego junto comigo o propósito de todas que vieram antes de mim. Propósito esse que me ajuda, que eu posso trabalhar na cura de questões, eu posso criar situações para que outros propósitos venham dar conta disso, e essa circularidade. E aí eu queria compartilhar, isso é uma leitura do Baba Onan, o Satumise. O Satumise Adissá, ele dá aula de Yorubá, ele exige entonação, mas eu não sei. Aí eu pensei na professora Zoilda, gente, como não lembrar de Zoilda Loreto da Trindade? A Zoilda cria, num momento histórico, uma perspectiva fundamental para trabalhar a educação infantil,
que foram os valores civilizatórios afro-brasileiros. E dentre os valores civilizatórios afro-brasileiros está a circularidade, a importância da troca, a importância da roda. Olha como a roda permite que esse microfone vá para a mão de qualquer um de vocês e vocês vão estar no centro da roda. A roda é um espaço de comunhão das pessoas, a roda traz as pessoas ao mesmo patamar de relevância, de importância. Hoje eu ouço muitas críticas à palavra civilizatórios, que a professora Zoilda usou. Eu até concordo com algumas, mas não posso deixar de dizer que no momento histórico, né, a gente não pode ser anacrônico, mas o que a Zoilda criou, no momento que a professora Zoilda criou, foi perfeito. Trouxe circularidade, trouxe energia, trouxe movimento para a educação infantil, poder discutir axé, a ludicidade, a cooperatividade, que são valores que estruturam inúmeros países do continente africano, que são inúmeros diferentes. Aí eu fui para onde? Pode vir com a obrigação de fazer um ebó, que é uma oferenda. Então, pergunta simples, olha, eu estou aqui numa situação de comprar uma casa nova, eu estou na dúvida se eu vou para o mato, vou para a roça, se eu fico na cidade, eu estou angustiada, é a minha vida, eu já passei dos 50, eu tinha que comprar a casa que eu vou morar até o fim. Você pergunta, Orúmila, e ele vai te dizer o que melhor para o seu caminho. Eu acredito que Ifá nem é um candomblé, né? Ifá é uma filosofia, porque essa consulta pode ser feita diária, para saber sobre o seu dia, para saber sobre a saúde da família, dos amigos, da comunidade. E aí, o meu pai diz que o ebó, quando ele aparece, ele é uma troca de axé. Então, se tem alguma coisa, alguma energia, alguma coisa que poderia atrapalhar esse teu caminho que está sendo indicado pelo jogo de Orúmila, pelo Senhor de todos os caminhos, você oferenda, você faz uma oferta. Aí lembrei de Marcel Moça, as trocas dos balineses, aí fui para lá na minha faculdade de Ciências Sociais, mas não falei do Moça aqui não, que eu tenho dificuldade com ele. Mas aí o meu pai diz isso, o ebó é uma oferenda aos ancestres ou às divindades que se dinamiza na transmissão de axé. Quando você faz a oferenda, você cria um outro dínamo de circularidade do axé e pode ajudar muito você a seguir nos seus caminhos. Estou correta, meu pai Ogã? Estou correta? Estou certinha? Vi que o senhor concordou, que bom. Medo de falar besteira. Enfim, tem outra folha aqui. Deixa eu ver quem mais eu pensei. Quem mais? Aí meu pai segue. Tem uma coisa legal que eu li no livro do Marco Aurélio Luz, Agadá. Ele diz que existe um equilíbrio quando você faz um ebó entre as cores, o preto, o vermelho e o branco, entre os sons, os cheiros, os sabores e seus elementos de acordo com a necessidade das pessoas. Então, às vezes, no ebó, você botar sal, você está temperando uma vida que pode estar insossa, um casamento que pode estar sem graça, uma saúde que está abalada, você está botando sal, você está temperando. Quando você bota doce, mas o ebó leva sal, leva doce, leva galinha, leva o que mais? Tudo é uma combinação, um equilíbrio de cor, cheiro, sons. Aí, eu fiquei pensando, sons, né? Onde o som entra no ebó? Aonde vai ser entregue esse ebó? É no mar? É na cachoeira? É na estrada? Cada lugar tem um som, cada lugar tem um cheiro. Achei muito interessante pensar essa circularidade, saber, a natureza dos saberes da roda, né? Aí eu fui no Mestre Pastinha, né? Porque aquela fala dele é fantástica.
perguntado sobre o que é a capoeira, ele diz que é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. O seu princípio não tem método e o seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Aí eu ouço o mestre Tony, que é a minha referência. Eu comecei a dar aula de capoeira depois de assistir a aula do mestre Tony. Ele falou dos alunos pequenininhos, mas eu tinha 14, 15 anos e o mestre Tony já era um encantador de pessoas. E eu decidi dar aula de capoeira porque eu fiquei apaixonada pelo que ele fazia e eu espero ter honrado o senhor com a minha prática. Aí eu ouço o senhor dizer que está aqui para aprender, que entrou no mestrado para aprender. É isso que o Pastinha está dizendo. Isso é um círculo sem fim, a gente continua girando nele, a gente está aprendendo. Aí eu fui lá no Bunsek Fukiao, porque ele desenvolve o cosmograma Bakongo, Tigana Santana traduziu, ainda bem, porque eu não saberia ler em Kikongo. E o Bunsek, ele fala da circularidade da vida, ele fala, e aí junta o Basilele Malomalo, que é um sociólogo congolês também, que acho que está residindo na Bahia, trabalha na Unilab. Ele fala do cosmograma Bakongo, do como, na base, na maior simplicidade, a gente nasce e começa a subir a montanha da nossa vida. Não parece uma imagem simples? Aí você chega no ápice da montanha da sua vida e você começa a descer a montanha da sua vida. Só que essa mesma montanha, como uma parábola invertida, ela também passa na invisibilidade. Então, quando nós já estamos descendo a montanha da nossa vida, mestre, aceita. Esses meninos estão ainda, acho que estão no ápice da montanha da vida. Mas quando a gente sai dessa vida e entra num outro estado de vida, a gente começa a subir a montanha invertida e descer de volta à vida. É a circularidade. Pensei no axé, pensei em tanta coisa. E aí terminei aonde? Terminei aí. Eu acho que eu escrevi assim, aí sou eu que estou falando. A roda de capoeira é um espaço de trocas, de produção de axé, para ser compartilhado, de aumento do axé individual e de circulação de axé entre os mundos visíveis e invisíveis. Quando a gente se conecta numa roda de capoeira, a gente está produzindo axé para a comunidade, mas a gente também está produzindo um axé individual. A gente sente ele. E é isso, é o que eu tinha para falar. Um beijo, obrigada. Mestra Renatinha é sensacional, né? Aprendo muito com a mestra. Bom, quando eu comecei a fazer esse convite, né, para estar aqui conversando com vocês sobre roda de capoeira, sobre a epistemologia da roda, eu fiquei pensando no meu lugar de educador, né? Eu dei aula na escola pública até dezembro desse ano. Eu estava na escola pública aqui na Maré e dei aula em escola. Então, antes de me formar, na verdade, desde 2013 que eu dou aula em escola de capoeira e de educação física escolar. E eu tenho visto assim que a roda de capoeira, né, a capoeira, ela, né, como eu comecei falando aqui na minha apresentação inicial, é um lugar de deboche. É para a gente rir, é para a gente brincar, é para a gente dar rasteira em todo o sistema colonial que tenta colocar a gente numa caixa. Eu, por exemplo, tive uma educação na minha adolescência cristã. E nessa educação cristã, eu aprendi, a minha ideia de corpo é que eu tinha um corpo, né? Que eu era, tipo, o meu corpo era templo do Espírito Santo. Eu tinha um corpo que eu precisava cuidar desse corpo para alguém. Eu me visto, a forma como eu me expresso, como eu ando, como eu caminho, tudo isso faz parte de quem eu sou, da forma como eu aprendo e também como eu ensino. E eu falei, cara, olha que interessante, quando esse corpo vai para a roda de capoeira, e quando eu ouço o mestre Tony cantar, por exemplo, isso, mestre Tony, acho que o senhor nem sabe dessa história, mas eu devia ter lá meus 12, 13 anos de idade, e aí foi quando eu ouvi pela primeira vez a sua música, Dona Isabel, né? Numa caixinha de som, e eu fico todo arrepiado. Eu fiquei todo arrepiado quando eu ouvi o senhor cantando. Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição. E aí, hoje, né, depois de mais velho, eu pensei, de onde vem esse arrepio? Né? O arrepio, ele é um sentimento interessante, porque a gente não controla.
Se eu falar para você assim, se arrepia aí, você consegue se arrepiar? Ninguém é capaz de se arrepiar voluntariamente. A gente só é arrepiado por aquilo que toca a gente, por aquilo que faz a gente se envolver. E a roda de capoeira é justamente esse lugar. É um lugar, como o Nego Bispo fala, né, mestre, de envolvimento e não de desenvolvimento. Enquanto o mundo inteiro está buscando desenvolver, a gente está buscando envolver. E o espaço para a gente se envolver, a roda de capoeira, ela propõe, ela se coloca como esse espaço para a gente se envolver e não desenvolver, para a gente trocar, para a gente aprender. Às vezes esse aprendizado, e aí é onde entra a minha pesquisa, ele acontece sem necessariamente a gente dizer alguma coisa com a palavra oralizada. Mas o nosso corpo também é palavra. É quando a gente fala através das pernadas, através do nosso código de conduta. É quando a gente abaixa no pé do berimbau, a gente ouve o berimbau chamando, a gente vai. A gente tem outra forma de se comunicar na roda. Então, a roda de capoeira, desde sempre, na sua essência, ela é um lugar de rasura do colonialismo. Ela é um lugar de enfrentamento à questão racial, ao racismo, e ao racismo que está colocado como sistema, porque a gente cresce, aprende, vive, convive nesse sistema, nesse lugar, né? A roda de capoeira, desde sempre, é esse espaço para a gente debochar de um sistema que coloca a gente como sendo um produto, como sendo algo que é para alguém, que é para cuidar para alguma pessoa. E aí, quando o Nego Bispo propõe que a gente está buscando na roda de capoeira, por exemplo, o envolvimento e não o desenvolvimento, e a gente vai lá e dialoga com o nosso corpo através das nossas pernadas e tudo mais, me chama a atenção recentemente, agora tem mais ou menos um mês, eu estava lá no Ilê do Seu Peixinho, né, no evento do Cidadão Considerado, e aí o mestre Tony estava com a sua neta no colo. O mestre, ele anda com lencinho, não sei, nem deve estar aí. Ela está do lado dele, ó. O mestre, ele anda com esse lencinho aí. Não conhece com outros, né, mestre? Tem alguma coleção aí. E o mestre, ele tem um hábito. O mestre Tony, ele tem um hábito de secar o suor da mesma forma sempre. Ele dá 3 batidinhas aqui na testa e depois ele passa assim o lenço. É ou não é, mestre? É porque o pesquisador, ele está atento, né? É pesquisa, mestre. É pesquisa. E aí, o mestre sentou do meu lado, no evento lá, a gente estava sentado assistindo o que estava acontecendo, era uma peça que ia começar. O mestre senta do meu lado e a neta dele está no colo dele. A neta do mestre, que tem quantos anos, mestre? Sarinha, 2 anos. 2 anos a Sara tem. Ela pega o lenço do mestre e ela faz esses mesmos gestos. A Sara, de 2 anos, ela pega o lenço, ela dá 3 batidinhas na testa e depois puxa aqui, ó. E eu gravei. Está gravado. Porque ela fez isso algumas vezes. E eu te pergunto, alguém falou para a Sara que é assim que se seca o suor do rosto? Alguém disse isso para ela? Alguém anunciou isso para ela através das palavras? Não. Ela aprendeu porque ela estava no espaço da roda. Porque ela assistiu os mais velhos fazendo. A roda de capoeira é esse espaço. Fala muito assim, de voltar, de ancestralidade. Mas a capoeira ela é algo tão incrível, porque ela está anos-luz à frente desse sistema educacional que está posto como único e hegemônico hoje, mas, ao mesmo tempo, ela está anos-luz para frente e para trás. Porque ela é sankofa, volte e pegue, mas ela é também o que a gente está buscando para o futuro do nosso país, para o futuro de um projeto de educação que respeita as diversidades. Então, eu queria encerrar minha fala nesse lugar, né, dizendo que, justamente, reforçando essa ideia, que na roda de capoeira a gente busca envolvimento e não desenvolvimento. E esse movimento ele vai se dar de várias formas. Pode ser através da ladainha, da música, da palavra cantada, mas também vai ser através da pernada, vai ser através da palma, da observação, do berimbau chamando, enfim, do suor pingando. Não existe fazer pesquisa que leve em consideração o corpo sem você se aproximar do seu objeto de pesquisa, né? A gente costuma dizer que o pesquisador tem que se afastar do objeto, ele tem que olhar de longe, se distanciar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que se envolver com a nossa pesquisa, com o nosso campo de estudo, para que a gente possa entender um pouco melhor como é que acontece esse aprendizado. Então, roda de capoeira não é lugar de desenvolvimento, é lugar de envolvimento, que a gente se envolva aí nessa roda. Rapaz, ele prestou atenção na história do lencinho. Tem hora que a gente fica... Eu queria falar do Enem.
rapidinho, né? E também deixar umas questões aí para vocês me ajudarem. Mas foi engraçado porque todo mundo entrou logo em contato, inclusive o povo da universidade, né? Sobre essa questão do Enem, né? Cadê? Sumiu aqui, está aqui. Né? Eu estou até fazendo esse texto, mas ainda estou escrevendo ele. E que era essa questão da cultura africana, né? Quais são as dificuldades que essa cultura enfrenta, né? Para ser respeitada, para se tornar aceita como alguma coisa credível, né? E foi muito interessante, porque eu tenho um projeto social, nós temos, o projeto é de todos, né? Que se chama Cidadão Considerado. Por conta de uma música, esse nome é uma música minha antiga, que dizia: sou um cidadão considerado e quero ser qualificado pelo tum do meu tambor. Porque as pessoas sempre tinham que botar, eu fui questionado, poxa, pedimos para você a sua titularidade, aí você bota primeiro capoeira, pô. Botar primeiro a universidade. Eu digo, não. Passei, sei lá, 4, 5 anos na universidade, 56 na capoeira, tem que botar primeiro a capoeira, pô. É a partir dali que eu desenvolvo uma ótica, um olhar, através dessas lentes, né? Obrigado. Muito obrigado. E assim também que eu estou lá no mestrado, da mesma forma, porque seria uma mentira, né? Uma mentira. Agora ali alguém vai dizer, olha, segundo, não sei o que, não, segundo nada, né? Segundo não, terceiro, segundo a capoeira, segundo os grandes mestres que eu tive a honra de conhecer, né? Que me ensinaram que o saber pode ter formas tão diferentes, né? Então, teve uma criançada desse projeto, que é uma criançada pobre, que é uma criançada de gueto, que é uma criançada gay, que é uma criançada de tudo quanto é jeito. Que a capoeira tem disso. Quando a gente abaixa aqui no pé do berimbau, a gente não pergunta para ninguém. Sobrenome, querido. Quanto você ganha? Qual o seu nível de escolaridade? Opção sexual? Não existe. Você aperta a mão e sai para jogar. E jogar é uma construção de um diálogo, que pressupõe afeto. Você não fala com alguém que você não quer. Falar de verdade, né? Você não fala com alguém que você não gosta. Muitos problemas houveram na capoeira. Eu digo, gente, é só a gente pensar. Alguém joga a carta com o inimigo? Não, não. Inimigo, tu não joga nada. Inimigo é para lá, tu para cá. Tu joga com o amigo, carta. Aí tu briga porque tu quer ganhar, quer vencer. Então, mas ele é teu amigo. Existe um pressuposto de afeto para que haja o diálogo. E a capoeira é isso, é a tessitura de um diálogo a partir de várias situações. Quando a gente senta, sentou em roda, Não, a gente senta em roda, não, a gente senta em círculo. Círculo é figura geométrica, gente. Tá? Para o círculo virar roda, é preciso que ele seja encantado. É preciso encantar o círculo para ele virar roda. E esse encantamento se dá com uma série de situações que são o canto, as palmas, a concentração das pessoas que estão ali não para fazer um espetáculo, que estão ali não para dar uma demonstração, estão ali para comungar, para partilhar. O quê? Em primeiro lugar, afeto. Quando a gente fala de troca, né, a gente acaba... Tem um escritor que que é um historiador, chama Nielson Bezerra. Ele é fantástico, estuda as periferias, né? Ele acabou de escrever um livro muito legal, Espírito das Periferias. E ele fala que troca é uma coisa que envolve objetos, sabe? Eu troco essa pulseira pelo teu relógio, você troca um cordão por um outro objeto que eu tenho. E partilha é outra coisa. Ele conta uma história muito linda no livro, né? Que é de uma pessoa, ele era criança, estava brincando num quintal, alguém bateu na porta lá, né? Chamou no portão. E a senhora dessa casa, que era uma casa muito humilde, foi lá, e essa outra senhora que estava no portão disse, eu não tenho nada para comer, e pior do que isso, os meus filhos não têm nada para comer. Ele repara que essa senhora da casa diz assim,
poxa, aqui também está bem difícil, porque está no final do mês e a gente tem muito pouco. Mas espera aí. E ela vai lá dentro e começa a repartir o muito pouco que ela tinha. E aí ela pede para ele, que era um dos moleques que estava brincando, pega ali uma lata que tem ali, que está limpinha, está no canto do quintal, traga aqui. Ela lava de novo e divide o óleo. Ela dá para essa senhora. E ele, que era um molecote, diz assim, mas a senhora disse que quase não tinha, agora a senhora vai ficar sem nada. Ela falou, não, eu fiquei com alguma coisa. Hoje, os meus filhos e os filhos dela vão comer. E ele perguntou, e amanhã? Ela sorriu e disse, é o outro dia. Isso é partilha, né? Isso não é troca. Fico até emocionado, né? Muito emocionado, porque eu penso que esse território de saber que a capoeira... A gente tem que parar de falar que a capoeira é Bom, a gente tem que parar, é o que eu acho, eu quero parar de falar que a capoeira é um excelente instrumento educacional, é uma ferramenta educacional. A capoeira é educação. A capoeira é um espaço onde essa educação encantada, onde essa educação que traz memória, onde essa educação que aceita a coisa plural, o jeito, a forma de cada um se dá, enquanto um grande encantamento. Esse é o território da capoeira, porque foi ali que eu me fiz. Então, agora, eu estou até num maior problema, porque quando começar a escrever lá a minha dissertação, muito ao contrário de ficar longe, eu tenho que ficar perto. Aos 8 anos, aos 6 anos, aos 4 anos eu aprendi a ler e escrever, não sei porquê. Eu tinha uma tia lá que me ensinava e tal. Aos 6 eu fiz alguns versos. Aos 6 eu entrei para a escola, não podia. Houve uma briga. Ninguém conseguiu pensar que o meu cognitivo era muito especial e que o meu corpo não acompanhava, que o meu afeto não acompanhava. Ninguém conseguiu pensar nisso. Então eu comecei a ficar agitado. Então, aos 7 anos, eu levantava e a professora falava, senta. Eu falava, sim, senhora. Ele levantava, ela falava, você levantou? Não, senhora. Sim, senhora. E com isso ela falava, sai, você vai agora para a diretora. A diretora falou, a professora falou que você está desrespeitando ela, cara. Eu falei, não estou desrespeitando. Ela falou que você levanta. Eu falei, não, quando ela fala, senhora, não, senhora, chega. Eu não conseguia controlar meu corpo. A escola resolveu. Não pode ser maluco. O cara levanta na frente da professora, ele é maluco. Chama o neurologista, cola os fios na cabeça do malandro. Falei, cara, eu vou morrer aqui, não choque, era pequeno. Por que isso? Cala a boca, tem que ficar quieto, senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu estava agitado, querendo levantar, mas ali se eu levanto, eu acho que eu apanho do neurologista. Muitos fios, eu digo, vai me dar um choque se eu levantar. Não era choque, era para chegar à conclusão que é claro que o problema não era da escola, não era de ninguém, era meu, pô. Disrítmico. Aquele que não tem ritmo. Ou que tem um ritmo que não, logo eu, né? Que não combina. Aquele que não faz, a escola queria que fosse feito. Né? Ninguém percebeu que eu tinha 6 para 7 anos. Né? Que os caras tinham 10. Parece tão óbvio, né? Mas, porque a visão não é para o outro. A visão não é para a diferença que o outro tem. A visão é para aquilo que está ali chapado, que tem que acontecer daquela forma. Resultado, remédio. Toma remédio. Nunca esqueci o remédio. Até que eu chego na capoeira, a capoeira fala, pô, remédio? Não. O que tu quer? Quer ficar em pé? Quer ficar de cabeça para baixo? Falei, eu quero, de cabeça para baixo é muito legal. Então fica de cabeça para baixo, moleque. Agora, presta atenção, senão alguém te dá uma cabeçada e tu cai de bunda. E não chora não, hein? E assim foi. Essa foi a escola que me acolheu. Essa foi a escola que, afetivamente,
respeitou a minha singularidade. Foi nesse território que eu pude perceber que eu podia cantar, que eu podia até criar. Sabe por quê? Porque é claro que essa escola não me autorizaria a ser visível. Aí, voltando para o Enem, os meninos e meninas pretos, pobres, do gueto, gays, caramba, lá do meu projeto, disseram, cara, mestre, estava lá falando aquilo que a gente fala aqui na capoeira. Eu falei, na escola, não fala, não. Ainda não. Na capoeira. E a gente respondeu. A gente fez a redação. Mestre, a gente é sujeito. É inenarrável ver os meus jovens, tem um aqui na minha frente, vem aqui, olha ele, ó. Ver os meus jovens se fazendo sujeitos. Em cada movimento que eles fazem, o corpo escreve ali, sou o sujeito, estou escrevendo a minha história no espaço. Sou visível. Vocês não podem não me ver. Vou incomodá-los. Mas vocês não podem mais não me ver, me ignorar. Sou um cidadão considerado e quero ser qualificado pelo tum no meu tambor. A gente já está caminhando já para o finalzinho, e aí eu queria abrir, né, para, de repente, se o pessoal quiser colaborar, perguntar, contribuir para essa roda, comprar o jogo, gingar um pouco, jogar, e aí fiquem à vontade. Alguém? Alguém? Não? Opa, lá atrás. Obrigada. Eu queria perguntar, porque eu sinto assim que assim como meu nome é Lu Cocker, eu sou professora de dança, eu sou Salomé, eu dancei ontem terça-feira aqui, e como eu sou da dança, e sempre que eu vejo uma roda de capoeira, eu vejo vocês falando, eu sinto que tem um way of life, que tem uma espécie de uma, a gente poderia dizer uma aura, como tem na dança, algo de artisticidade. E aí eu queria só perguntar isso, assim, que é algo, não é só um evento que você vai lá e faz e joga, né? E tem uma ginga, mas eu acho que é toda uma comunidade, um coletivo de pensamento, um pensamento social. E aí, se vocês quiserem colaborar, porque o que eu vejo é muito intenso, né? E eu gostaria muito de um dia aprender capoeira, mas admiro imenso. Obrigada. Oi? Alguém mais quer fazer? Que a gente vai juntar mais duas perguntas para tentar... Bom, boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, muito honrada em poder apreciar e prestigiar essa roda mesa roda. Eu sou a Pilha, né, professora Lívia da casa aqui, da Escola de Educação Física. E a gente vem pensando também na Escola de Educação Física e Dança, porque somos Educação Física e Dança. Aliás, gostaria só de dizer que estamos sem prédio, mas estamos aqui, né? Força para nós. Na nossa escola, a gente vem pensando no LabCapo, né, o Laboratório Capoeira, como a universidade vem colaborando para pensar a capoeira, mas muito mais do que a capoeira colabora para pensar a pluridiversidade, as universidades. E aí eu pensei, como cada um poderia dizer, e vocês já, na fala todas de vocês, né, agradecer também por isso, quais pontos principais que a capoeira pode contribuir justamente para ser esse diferencial. Vocês já falaram, se vocês puderem comentar um pouquinho mais, pensando até nas diferentes áreas. Obrigada.
Boa tarde, eu sou Fernanda, na capoeira eu sou Raposa, e eu faço doutorado em antropologia e pesquiso mulheres na capoeira. E aí, talvez, entendendo que a roda da capoeira não está à parte da sociedade, a gente olha para as diferenças. E quando a gente fala de mulheres na roda, elas emergem, essas diferenças, né? E aí a gente vê o quanto a roda ainda precisa ser mais compartilhada, pensando nas mulheres. Ainda mais pensando nas pessoas trans. E o quanto ainda é difícil tratar, falar e trazer e acolher essas pessoas na capoeira. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, de como também, meio que, dialogando aqui com a professora Lívia, nós podemos, na capoeira, torná-la mais igual a partir das nossas diferenças, né? De todas as diferenças, porque é muito comum a gente ouvir que a capoeira é para todo mundo, né? Que é para todos, mas a gente, tratando desses temas que eu falei, ainda é muito difícil, ainda há uma resistência, ainda há aí algumas masculinidades que se impõem na roda de capoeira. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila, sou professora da casa. Eu estou encantada. Estou encantada, maravilhada, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais. Vocês falaram muito da inclusão da roda, né? Mas uma coisa que me encanta na roda, eu não sou alguém que eu gosto mais de ficar. Eu me sinto pertencente à roda, mesmo não fazendo parte da roda, entendeu? Então, é um extravasamento, né? É um derramamento, é algo que extravasa quem está participando do jogo, ou que não acontece nas outras coisas. Ou seja, eu me sinto pertencendo, sendo uma não pertencente, né? Então, eu queria... Que magia é essa, entendeu? Eu sou química. Então, é mais ou menos assim, que química é essa, sabe? Que não está dentro dos meus livros, né? Que não está dentro da termodinâmica que eu conheço, né? Mas que eu entendo que é um sistema que tem vizinhanças que fazem parte de tudo isso que está acontecendo nesse sistema. Eu não sei se foi claro, mas... Tá bom? A última. Ah, ainda vai a última? Boa tarde. Estou super encantada. Eu sou Elizabeth, do NCE, do Núcleo aqui de Computação Eletrônica. E aí, pela fala de vocês sobre essa questão da entrada e da entrada, né, de mulheres, ou, enfim, essas diferenças, eu fiquei pensando o seguinte: essas diferenças são barreiras que não seriam barreiras da capoeira. Eu estou imaginando, porque eu tenho impressão... então, eu estou falando como bem leiga, sabe? Eu tenho a impressão que tem um código, tem uma linguagem, algo que se lê, só quem entende e que está jogando, está ali na roda. Então, parece que tem um código ali que só é lido, só é compreendido por quem está ali. Mulher, se é trans, porque ali tem uma linguagem muito própria. Então, eu tenho a impressão que não é a barreira, a entrada de mulheres e pessoas trans, enfim, não é de estar... Tem outras barreiras que inibem, impedem dessas pessoas chegarem. Mas elas chegando, é uma
pessoa. E pronto, que vai compreender de alguma forma aquela linguagem, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu tenho a impressão que tem alguma coisa assim, um código entendível, compreensível entre quem joga. E aí, quem vai? A primeira, a segunda? Eu vou iniciar aqui, aí, porque eu anotei, né? Aí depois vocês vão passando, de repente, cada um pega. Achei interessante. Bom, sobre essa obra artística que a amiga falou, eu esqueci o nome. O nome eu não anotei, não vou lembrar. Isso, falou sobre a questão da obra artística. Isso acontece, de fato, né? Porque eu acho que a capoeira ela é escola. E eu estou dando microfonia, né? Ela acontece porque ela é escola. E aí, quando a gente chega nesse espaço, a gente tem muito orgulho de falar do que a gente faz, né? Do que a gente é. Não só do que a gente faz, mas do que a gente é. Existe um pensamento do mestre Moraes, né, no mundo acadêmico Pedro Trindade, que ele fala que o capoeirista é aquele que melhor consegue transferir os ensinamentos da roda para a vida. Então, o capoeirista não é aquele que vai treinar toda segunda, quarta e sexta, toda terça e quinta, que tem a sua rotina de treino. Esse é o jogador de capoeira. O capoeirista mesmo é aquele que consegue trazer o que ele aprende na roda, os códigos, ele falou sobre códigos, né? Os códigos que são aprendidos na roda e leva isso para o dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu fui lá para o BBB, eu citava o mestre Messias na hora de indicar o Davi para o paredão. Me arrebentei, mestre, tá vendo? Me arrebentei, mas faz parte. Então, assim, toda a minha vida, todas as minhas escolhas, tudo que eu faço, essas escolhas que são tomadas no dia a dia são passadas pelo filtro da capoeira. Quando eu vou virar uma esquina, vocês nunca vão me ver virar na esquina colado na parede, pô. Nunca. Eu vou sempre para o meio da rua para poder virar a esquina, porque isso é capoeira. Isso é capoeira. Um outro ponto que achei interessante aqui, né, que a Pília falou sobre como a capoeira pode contribuir com a universidade e com as demais áreas do saber. Eu já vou emendar na sua pergunta sobre o pertencer não pertencendo, que eu achei interessante. A gente tem muito uma visão cartesiana das coisas, porque a gente foi criado nesse sistema cartesiano. A gente, todo capoeirista, do mais novo ao mais velho, já ouviu a seguinte pergunta: capoeira é luta ou é dança? Todo mundo já ouviu essa pergunta. Capoeira é o quê? É luta ou é dança? Por quê? Por que essa pergunta existe? Essa pergunta existe porque a gente não está acostumado com a possibilidade de uma coisa ser uma e também outra. A gente está acostumado com a ideia de uma visão de mundo que ela é assim, olha, tudo tem que ser lógico, tudo tem que ser conceituado, tudo tem que ter nome. Não, gente. Nem tudo precisa ser nomeado. As coisas precisam ser sentidas. Quando a gente fala de envolvimento, quando a gente fala de afeto, né, como o professor Renato Nogueira fala, né, afeto é você ser afetado. É você sentir que aquilo ali se encontrou com você e te transformou de alguma forma. Isso é afeto, e afeto é currículo. E currículo é transformação, é o nosso desenvolvimento no mundo. Então, o Nego Bispo fala no primeiro livro dele lá, que não existe, na capoeira esses valores eles são transformados, né? É isso que eu estava falando no começo, do deboche, da rasteira. Ele dá um exemplo que eu acho sensacional. Ele fala assim, num jogo de futebol, que o futebol é uma cultura inglesa, né, é um esporte que foi produzido na Inglaterra, você tem 22 pessoas jogando num campo e 70 mil, 80 mil, às vezes milhões de pessoas na TV em casa assistindo. Quem participa efetivamente daquele jogo de futebol são os 22 que estão em campo. Na capoeira, se você tiver 80 mil pessoas participando de uma roda, todas elas têm função. Todo mundo pode bater palma, cantar, pode dar a sua contribuição, tecer a sua contribuição para fazer o que a mestra Renatinha chamou aqui, né, para contribuir no axé coletivo, daquelas pessoas que estão ali. Quando a gente fala na roda de capoeira, essa roda foi cheia de axé, é porque a gente foi tocado e é porque a gente sentiu que o que aconteceu naquele dia, a gente participou e pertenceu naquele espaço também. E aí, para fechar aqui a minha fala dessas perguntas todas que foram tecidas, sobre a questão da comunidade LGBT, da comunidade trans. De fato, existe sim uma barreira que impede essas pessoas de chegarem na capoeira, né? Por que existe essa barreira? Porque a capoeira, como toda a cultura negra no Brasil, ela sofre assédio do colonialismo, ela sofre assédio do racismo e ela passa por essa questão. Hoje, a gente estava conversando aqui antes de começar, né, mestre, a nossa roda, e, por exemplo, me parece
que cada vez está sendo mais comum uma ideia de uma capoeira esportivizada, cada vez mais distante dos valores civilizatórios afro-brasileiros que a Azoura da Trindade colocou lá. Quando a gente olha para essa capoeira, que tem compromisso com os valores civilizatórios afro-brasileiros, que é de inclusão, que é de circularidade, que é de axé, que é de um monte de coisa que a Azoura falou, a gente vai ter um pouco menos essas barreiras, porque ainda é estrutural, então a gente vai ter essas barreiras até que a gente consiga resolver essa questão. Mas ainda assim vai ser menos, vai ser mais inclusivo. Mas, quanto mais assédio o colonialismo coloca sobre a capoeira e o capoeirista, com essa ideia de que o capoeirista tem que ser o atleta, tem que ser patrocinado pela loja de suplemento, ele tem que ter um preparador físico e não um treinador, ele tem que ter um treinador, um coach. Gente, eu vi esses dias na internet. De sempre. O colonialismo coloca a gente para competir entre a gente. O Emicida fala isso numa das músicas. Way of life, né? Modo. Você sabe que eu fiquei pensando numa coisa, o mestre Tony hoje quase falou isso, mas não falou. Eu, na minha dissertação, escrevi Não, mas eu acho que ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo, porque ele já cantou isso. Eu escrevi na minha dissertação um trecho do livro do mestre Canjiquinha, os manuscritos, e ali no livro dizia assim, o mestre ele pula, salta, brinca, ginga, ele é a própria capoeira. O mestre Tony já escreveu isso sobre o nosso mestre Peixinho, que é o mestre dele, foi o meu também. Né? Não foi, ele está em nós. O mestre Tony disse isso. Acho que capoeira. Para mim, a própria capoeira, pela trajetória, pelo tempo. Então, acho que se tem um way of life que parece que é capoeira, é porque a pessoa está em processo de se transformar na própria capoeira. Estou tentando pensar aqui filosoficamente. Pilha, o que a capoeira tem para deixar para a universidade, né? Cara, é rasteira, banda, cabeçada, no melhor estilo, no melhor sentido. É mandinga, é esquiva, é volta ao mundo. Quando a academia pensa que vai, a gente deu a volta, está atrás dela, uma banda rasteira. É a rasura, é a brecha, é o espaço vazio, é a síncopa. A gente vai ocupar esse espaço precisa ser ocupado. Acho que é um momento que talvez a gente não vá colher esses frutos, mas a gente já está plantando as sementes, elas vão brotar. Uma capoeira mais inclusiva para pessoas trans e mulheres, né? Eu nem quero falar muito desse tema, porque o sangue vem subindo lá de baixo até aqui em cima, salta, irrita meu ori. Aí aproveito e respondo a companheira. A capoeira, ela questiona a sociedade, mas ela está dentro da sociedade. A sociedade é machista, é racista, é transfóbica, é homofóbica. E aí a gente conversava brevemente aqui no começo, a grande diferença está na mão de quem conduz esse berimbau gunga. No trabalho do mestre Tony Vargas, a gente tem a alegria de ver todo e qualquer corpo presente se tornando uma identidade, se conectando com a sua subjetividade, sendo acolhido, sendo respeitado. No trabalho do mestre Messias, mestre Índio Maranhão, pai dele, a gente vê todo e qualquer corpo sendo recebido, e mais até que corpos. Eu acho que flora e fauna também, se chegar um bicho, uma flor, uma planta, está no meio, bota ali, deixa ele enfeitar, trazer uma estética diferente para o nosso território. Mas nem todo o trabalho é assim.
eu tenho muitas fraturas para provar. Eu escutei uma, mestre, eu devia ter 15 anos, imagina, entrei com 14 na capoeira. Não sei o que você quer fazer aqui. Você devia molhar sua barriga no fogão, no tanque, e depois ir secar no fogão. A sorte é que eu era ingênua, eu nem entendi que porra que aquele mestre falou. Falei, molhar a barriga no tanque, eu não estou no tanque, eu não lavo roupa no tanque. Que maluquice. Eu demorei muitos anos para entender o que aquela frase queria dizer. Mas tentam nos silenciar até hoje, em inúmeros trabalhos. Então, hoje, no auge dos meus 50 anos e 40 anos de capoeira, eu escolho os lugares que eu vou, porque hoje eu quero ser bem recebida e bem tratada. Então, eu vou no trabalho do mestre Tony, eu vou no trabalho do mestre Messias, toda vez que o Buda me chama, eu vou, porque eu estou cansada de levar pancada, muitos anos na capoeira. O que mais? Menina, eu falei que falar de menina era um problema. Você falou uma coisa. Vocês assistiram Avatar? Avatar é o daqueles homens azul grandão? Você assistiu Avatar? Você lembra o motivo deles defenderem tanto aquele território, que eles queriam extrair alguma coisa muito poderosa lá de dentro? Era porque todo o planeta estava conectado subterraneamente em suas raízes. Tudo estava conectado a tudo. E nós estamos conectados a tudo. Tudo. É isso. Isso é a capoeira. Quando a gente abre na roda, quando a gente entra numa roda, quando a gente monta a circularidade, quando o axé começa a ser produzido, ele vem de muito tempo atrás. Aí, às vezes, o mestre Tony, que vive com a antena dele ligada, desce uma música assim na cabeça dele. Eu estou mentindo, mestre? Aí o mestre começa a cantar uma música que a gente nunca ouviu. Aí tem uns alunos dele que saem correndo, pega a caneta, papel, rápido, quando ele acabar de cantar, ele vai esquecer. Porque aquilo veio de outros tempos, aquilo veio de outros lugares. Está tudo conectado, inclusive com quem não nos quer bem. E a gente produz um axé para esse povo aí. Eu esqueci de alguém, não? Foi Pilha, ela, todo mundo? Obrigada. E agora, né? O mais velho fala sempre por último. Pois é. Não, a gente está falando aqui de educação, eu preciso ler uma coisa aqui do meu orientador. Esse livro saiu no ano passado, agora ele acabou de sair um novo dele, que é o Casuar, mas esse é o ponta-cabeça. Hoje em dia, capoeira Angola, mas é um capoeirista, Luiz Rufino. Eu gostei muito disso aqui, eu tinha separado para vocês, que diz assim: educação é um acontecimento dialógico que nos mobiliza a identificar que a única possibilidade de sermos iguais é no reconhecimento e no trânsito das nossas diferenças, né? Então, isso aqui está me fazendo parar para pensar em diversas histórias. Inclusive, teve um grupo de São Paulo, né, de LGBTs que foram lá, que representam o movimento, que foram lá. Foi muito interessante isso, como é que é tão difícil isso. Esse povo ficou, era um travesti, era um não binário, coisa que eu também não entendo muito bem ainda, né, dessa nome. Eu entendo o seguinte: eram pessoas que foram muito respeitosas comigo ao me pedir para ir lá e não entravam no espaço. Eu digo, gente, a gente pode, eu digo, todo mundo pode, isso aqui é um espaço de cultura, por favor. E elas colocaram diversas coisas para mim, né? Inclusive sobre ancestralidade, o que me mexeu muito comigo, sabe? Tipo, pô, eu sou uma mulher travesti, negra, pô, a ancestralidade me foi negada, porque a família me expulsou, me tirou, não pude conviver com a minha avó, com a minha ancestralidade direta, né? A gente está sensível a isso, mas a capoeira é um fenômeno, é uma entidade, e o capoeirista é só gente, é só gente. Então, o capoeirista, muitas vezes, é aquilo que Paulo Freire falava, o mestre, né, de você levar o opressor com você, de você ter ele dentro de você, e nem saber, e nem perceber, né? Você está ali como um hospedeiro. Então,
é isso, quer dizer, são pessoas muitas vezes que não tiveram condição mesmo de, na própria capoeira, lidar com essas questões todas. Transformaram-se em senhores, sim, de uma forma errada, em machistas. Eu também estou aprendendo. Aí meu filho puxa a minha orelha, eu tenho uma filha que é lésbica e puxa a minha orelha para o outro lado, aí vem o outro, eu tenho um filho que é preto, aí puxa minha orelha para cá, haja orelha, eu queria até ter mais orelha. Né? Caramba, essa história de que eu estou ali, não sou capoeirista, estou fora da roda, mas estou vivendo isso. Tenho que contar uma história. Eu sou da oralidade, gente, eu conto história, que não tem muito outro jeito, não tem como ficar citando alguém, porque eu preciso contar essa história para vocês. Barcelona, em frente a uma igreja linda, roda de capoeira, está tudo indo muito bem. O mestre que me convidou está ao meu lado tocando, me deu a honra de estar no berimbau. Agora eu sou sempre o mais velho, né, de quase tudo. Ainda tem pessoas mais velhas que eu, mas a maioria das vezes eu estou lá dos mais velhos. E aí estou lá no gunga tocando, e de repente ele fala para mim, esse é o mestre Espiga, tá? Ele pega e fala assim para mim: mestre Tony, o senhor me dá licença de sair do ritmo para jogar? Eu falo, claro, pô, casa é tua, literalmente. Né? A roda era dele. Ele sai, eu já tinha percebido uma senhora na cadeira de rodas, bem animada. Uma senhora espanhola, que nunca tinha visto capoeira. Não tinha a mínima ideia do que era capoeira. Chama ela para jogar, ela vai, como se fosse uma coisa que ela fizesse todos os dias. E eles começam a jogar capoeira. Um mestre de capoeira brasileiro do Rio de Janeiro, com uma senhora cadeirante espanhola. Como é que puderam jogar capoeira? Eles construíram um diálogo capoeirístico. Que eu vejo em muitas e muitas rodas. Eu vi eles girando, ressignificando. Então, a capoeira talvez seja esse espaço. Né? O que ela pode trazer? Uma possibilidade de ressignificar o que é a educação. Como um todo. Uma outra educação. Uma educação que vai levar em consideração todas essas diferenças e possibilidades mágicas. Poxa, como é que uma pessoa cadeirante pode jogar capoeira se capoeira exige de um corpo que ela não tem? Quem falou que ela não tem? Quem falou que ela não tem? Então, essa possibilidade de uma visão, de uma subjetividade alargada, de uma subjetividade estendida na educação, que eu acho que é urgente, a capoeira tem. O capoeirista, muitas vezes, não tem. Às vezes, ele está com o dono. O dono que eu chamo é aquele que é dono mesmo, sabe qual é? Aquele que a gente não fica à vontade com ele. Eu quero ler uma coisa para vocês, para fechar aqui, mas esse cara que é o dono, muitas vezes ele quer estar dentro da gente. E a gente precisa todo dia fazer um ebó. Seja um ebó, né, da gente que é da parada, ou seja, como diz o meu orientador, o ebó limpar, exorcizar, né, esses saberes que nos oprimem dessa forma. Um descarrego colonial. Estou tomando uma cerveja e pensando no rigor que a academia cobra. Ora, faça-me o favor. Quem falou que na esquina, no boteco, nos terreiros, não existe o rigor daqueles bem verdadeiros? Tudo é feito de verdade, tudo é feito com amor. Todo saber é respeitado, todos têm o seu valor. Mas se fugir da cartilha incomoda tanto ao senhor, aquela linha retinha, o nego bispo espiralou, nunca será do seu jeito, só porque o senhor quer. Queimaram o pau de colher, mas outro quilombo brotou. O nego será lembrado, o povo eternizou. E assim, de brecha em brecha, vamos desatando os nós,
vamos mostrando o saber, vamos soltar a nossa voz. Somos a fala do povo, tecida no dia a dia. Outra epistemologia, outras palavras guia, sentimento, poesia, tudo muda. Ventania, tudo há de mudar um dia. Muito obrigado. Mulher para roda. A gente está caminhando já para encerrar, eles vão tocar, estou doida para ouvir. Mas eu preciso interromper agora, fazer ao Tiago e ao Wallace. Brigadão. Eles estão aqui no suporte. E Kelly, obrigada, Kelly. Eu queria deixar os agradecimentos, né, à minha orientadora, a Isabel, ao HCTE, né, a todos os alunos, a todos que estão nos bastidores, né, preparando tudo ali, o cafezinho, né, o rango para a gente, e tira a mesa e bota a mesa, e passa a vassoura e leva a vassoura, e bota o projetor e tira o projetor, o som. Enfim, para que esse seminário, né, esteja sendo esse sucesso todo. Amanhã tem mais, daqui a pouco tem mais. Então, gratidão por fazer parte desse momento, né? E dizer aqui que o mestre Tony trouxe ali 5, né? E aí, de repente, quem quiser já levanta a mão aí, que aí a gente já deixa reservado, tá? Eu sou muito da oralidade, né? Então ficar com as histórias na cabeça desde o tempo do teu filho, de repente eu vou esquecendo. Então agora comecei a escrever algumas histórias, a história de uma gotinha d'água, mas que tem a ver com compartilhar, tem a ver com estar junto, com coletividade, tem a ver com rio que corre, que gera vida, tem a ver com afluência, confluência, transfluência, e tem a ver com sonho. Está aí. Massa. E gratidão, agradecer ao meu mestre, né, mestre Índio Maranhão. A ele devo dinheiro, saúde, obrigação, favor. Se eu estou aqui hoje, literalmente é por causa dele, né, meu mestre 2 vezes, é meu pai, é meu mestre. E agradecer a capoeira, ao Rio de Janeiro, por ter me dado muita visibilidade. E embora. Acho que é isso. Eu queria fazer um pedido para o mestre. Não sei se ele está pensando em outra coisa, mas pedir para cantar aquela música, O Maior Cativeiro. Aproveitar aqui também, eu tenho que agradecer também a Buda, a Renata, a todos que aqui estão, a Serginha Lua, e essa pessoa que é uma pessoa muito generosa, extremamente generosa. Esse rapaz, ele é muito especial. O trabalho que ele faz com a nossa cultura é especialíssimo. O cuidado que eles têm comigo, vocês perceberam, né? Eles me colocam bem no colo, eu sou muito grato por isso, pelo convite. Sabe o que eu vou pedir para vocês? Fiquem à vontade, se não quiserem, que venham mais pertinho. Chega a cadeira mais pertinho, vamos tentar fechar essa roda. Se quiser ficar em pé, se quiser vir na cadeira, da forma que vocês se sentirem melhor, pode vir pertinho mesmo. Quem sabe vocês aprendem essa música que é fácil. Essa música ela foi criada para o projeto social Cidadão Considerado. Eu estava pensando em fechar com ela, mas se vocês pedirem mais forte ainda, ela foi criada e virou como se fosse um hino identitário, né, do meu projeto social, desse projeto que reúne a galera. Tá? No dia 6, lá na FEBEF, em Caxias, o mestre Rufino, doutor Luiz Rufino, vai fazer uma homenagem, dia 4, vai fazer uma homenagem a gente vai dançar a ciranda, tá? Então estão todos convidados, lá na FEBEF. A letra diz, o maior cativeiro é não saber quem é. E não saber quem foram os seus, é não saber de onde veio e não poder dançar seu Deus. É permitir que eles te afastem do seu caminho, seu axé, calem de vez os seus tambores, tirem a mandinga do teu pé. Salve, mestre Peixinho, minha grande ancestralidade.
Sem ele eu não estaria aqui. Foi o maior cativeiro é não saber quem é e não saber quem foram os seus. É não saber de onde veio e não poder dançar seu Deus. Vamos comigo agora. O maior cativeiro e não saber quem foram os seus. É não saber de onde veio. E não poder dançar seu Deus. Ou é permitir que eles te afastem do seu caminho, seu axé. Calei de vez os seus tambores, tire a mandinga do seu pé. Agora, o maior cativeiro. O maior cativeiro é não saber quem é. Salve a capoeira, cultura popular brasileira. É não saber de onde veio e não poder dançar seu Deus. É permitir que eles te afastem do seu caminho, seu axé. Calei de vez os seus tambores, tira a mandinga do teu pé. Maior cativeiro não sabe quem é, vai. Maior cativeiro. Salve os mestres da cultura popular brasileira. Salve o axé do povo preto. É não saber de onde veio. Vai lá. E não poder dançar seu Deus. É permitir que eles se afastem seu caminho, seu axé. Calei de vez os seus tambores, tira a mandinga do seu pé. O maior cativeiro é não saber quem é. Por uma liberdade construída a partir da educação, da partilha, do amor, do afeto. Segura, rapaziada! Foi é permitir que eles se afastem do seu caminho, seu axé. Calei de vez os seus tambores, tire a mão do teu pé. Oi, o maior cativeiro é não saber quem é, vai. Energia! Não saber. Vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui nelas duas, tá? E não. É permitir que eles se afastem do seu caminho, seu axé. Calei de vez os seus tambores, tira a mandinga do teu pé. Maior cativeira não sabe quem é, vai. Salve Zumbi dos Palmares. Vamos embora, vamos agora, vou com Deus, Nossa Senhora.
No seu caminho, seu axé. Pessoal, quem ainda não jogou pode comprar, tá? E vez os seus tambores. Pode ir, pode ir. Tira a mandinga do teu pé. Maior cantiveira não sabe quem é. Vai comprando, vai comprando. Permitir que ele se afaste. Oh, permitir que ele se afaste. Do seu caminho, seu axé. Além de ver os seus tambores. Tira a mandinga do teu pé. Mais uma. Foi o maior cativeiro. Depois você segue pra onde eu vou fechar, tá? Cadê? Segura, rapaziada. É permitir que ele se afaste do seu caminho, seu axé. Calem de vez os seus tambores. Segura. Foi o maior cativeiro não saber quem é. E não saber quem foram os seus. É não saber de onde veio. E não poder dançar seu Deus. É permitir que ele te afaste do seu caminho, seu axé. Fazendo o seu. De vez os seus amores. Juntinho, o maior cativeiro não saber quem é e não saber quem foram os seus. É não saber de onde veio e não poder dançar seu Deus. Aí. Muito bom. Tá. Qualquer coisa a gente faz uma roda dentro da roda. Duas rodas. Vem, fecha aqui, ó. Pode fechar. Essa ciranda foi feita para o mestre Peixinho, meu mestre, em homenagem a ele, né? Que já se foi. Alguém tem que dar um baque? Dá um baque? Isso. Ó, é muito fácil de cantar, tá, gente? Essa ciranda é muito fácil, é uma ciranda que eu fiz para o mestre Peixinho, tá? Nosso grande e querido mestre. Vai girar no sentido anti-horário, pessoal de foto, pessoal. O que é isso? O que é a ciranda? Nada mais é do que você fazer a transferência do peso do corpo. Você vai lá na frente,
Vamos lá? Só dar um baque aqui, só para... Ah, é. Tem um alfaia aí, ó. Espera aí que ele vai botar uma alfaia. Traz a batida da marcação. Pronto. Deixa eu só preparar. Então, ó, o coro é fácil, tá? Ciranda, ciranda, essa ciranda eu fiz pra louvar. É só isso, tá? E aí eu faço os versos, tá bom? Então ele vai. Vamos embora. Pode? Ciranda, ciranda, essa ciranda eu fiz pra louvar. Ciranda, ciranda, canta junto. Essa ciranda eu fiz pra louvar. Essa ciranda é pra louvar meu mestre, pra dizer muito obrigado por tudo que ele fez. Deus que o tem em sua imensa glória, seu nome foi pra história, filho da Dona Inês. Ciranda aí, ciranda aí. Ei, ciranda aí, mais uma vez, ciranda. Oh, essa ciranda é do Rio de Janeiro, roda, roda, mestre guerreiro, que soube ensinar para cada um, ele mostrou o seu caminho. Salve meu mestre Peixinho e vamos ciranda, ciranda aí, vai. Ciranda aí. Oh, essa ciranda é para louvar meu mestre, para dizer muito obrigado por tudo que ele fez. Deus que o tenha em sua imensa glória, seu nome foi para a história, filho da Dona Inês. Ciranda aí. Mais uma vez. Salve a ancestralidade presente. Oi, lalaiá, 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 lalaiá. Vocês. Salve mestre Peixinho, salve Nego Bispo, salve Marielle, todos presentes. Oi, lalaiá, lalaiá. Lalaiá, lalaiá, vai fechar. Lalaiá, 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 lalaiá. Salve mestre Peixinho, minha grande ancestralidade. Foi o